Bom dia a todos. Prezado presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, demais autoridades presentes, colegas da indústria, senhoras e senhores, bem-vindos ao 23º encontro da indústria química. A indústria química brasileira vive a marcha de recuperação. Depois de um ciclo marcado pela pior recessão que já vivemos, o setor químico voltará a registrar crescimento no seu faturamento líquido. Como vemos, a receita, depois de 3 anos de declínio, volta a crescer. Em reais, um crescimento de 20%, quando medido em moeda forte, em dólar, o ano de 2018 deve fechar com um crescimento de 5%. Esses números positivos de curto prazo, no entanto, escondem um grande desafio quando olhamos um pouco mais para trás e vemos que, em 2018, estamos basicamente retornando ao patamar que tínhamos em 2010, 2008, ou seja, praticamente uma década perdida de resultados na nossa indústria. Estes dados também mostram que, dentro da economia brasileira, o papel da indústria química tem se mostrado estagnado. Aqui nós vemos a participação do nosso PIB dentro do PIB total, e estamos aí há cerca de 10 anos na faixa de 2,5% de participação. E isso, infelizmente, apesar das condições que, do ponto de vista de demanda e de parque fabril, nós poderíamos ter uma participação muito maior se pudéssemos realizar os investimentos que temos condições de fazer. Um outro desafio que temos enfrentado e que não fica tão explícito com esse bom resultado de crescimento em 2018 é o déficit comercial. Devemos atingir agora, em 2018, cerca de 30 bilhões de dólares de déficit com a diferença entre importações e exportações. Este número, que havia caído nos últimos anos em função da recessão, volta a crescer, volta a chegar perto dos patamares de pico histórico que enfrentamos em 2013, e hoje representa cerca de 1/4 do faturamento do setor vindo de produtos importados, o que, infelizmente, significa que estamos gerando muitos empregos, muita renda no exterior, renda e empregos esses que poderiam estar acontecendo aqui no Brasil. É sempre bom relembrar a importância que a indústria química tem para um país. É um setor essencial para a vida, faz parte do dia a dia de todos nós. Não haveria sociedade moderna sem a indústria química e a indústria do plástico. É uma indústria que está na base do setor industrial como um todo e que alavanca o crescimento do país. Mobiliza grandes recursos, grandes investimentos financeiros e recursos humanos. A química e o plástico são a melhor resposta para os desafios de sustentabilidade que a sociedade enfrenta. Por suas características únicas e particulares, a química e o plástico possuem um grande estímulo para a economia circular, como vocês poderão ver um pouco mais tarde numa apresentação sobre esse tema. A indústria química brasileira tem a sua força. Ela ocupa a 6ª posição do mundo, atrás apenas de China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia. O setor químico brasileiro gera mais de 2 milhões de empregos, diretos e indiretos, com salários, na média, o dobro do resto do setor de transformação, ou seja, empregos com boa geração de renda para os empregados. A arrecadação de impostos soma mais de 55 bilhões de reais por ano. Esta é a face econômica do nosso setor. Porém, há outras. As empresas associadas à Abiquim, através do programa Atuação Responsável, se comprometem voluntariamente a práticas contínuas de melhoria nos seus resultados de sustentabilidade, com iniciativas em saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade de modo geral. Tudo isso tem trazido outros benefícios para a sociedade. Mas também temos desafios.
Estamos à vésperas de um novo ciclo político. Novos ocupantes assumirão papéis importantes na condução do Brasil. Um novo presidente, novos governadores, novos deputados federais e estaduais se juntam ao conjunto que já está aí. É um momento de renovação da esperança por parte da sociedade. Espera-se que as medidas a serem tomadas pela nova equipe econômica consigam resgatar a confiança por um ambiente econômico mais favorável. Um ambiente capaz de estimular os novos investimentos que criarão a riqueza para todo o país. Nós, da Abiquim, estamos abertos ao diálogo com o poder público, de forma a participar ativamente, seguindo as regras claras de um relacionamento ético, íntegro e transparente. Assim, acreditamos na construção de uma agenda de desenvolvimento que persiga o crescimento de investimentos, dos empregos e dos impostos. É importante mencionar nossa capacidade de enfrentar cenários voláteis. A indústria tem uma capacidade de resiliência importante. Nos últimos meses, a greve dos caminhoneiros paralisou o país. A alta no preço do petróleo afetou toda uma cadeia de produção de matérias-primas. As oscilações do câmbio geraram muitas incertezas do ponto de vista da demanda. A crise na nossa vizinha Argentina afetou o comércio regional. E, por fim, a guerra comercial entre Estados Unidos e China tem criado bastante perturbação no comércio internacional para o nosso setor. Diante disso, a melhor vacina é o ajuste que o Brasil precisa fazer para enfrentar esses cenários voláteis. Para conseguir gerar o ambiente econômico favorável, se faz necessário o ajuste do ambiente macroeconômico. É fundamental atacar os fatores que travam a competitividade para que o setor químico possa alavancar o crescimento do país. As reformas, como a previdenciária e tributária, são mais do que necessárias e urgentes, assim como é importante cortar os nós que impedem o avanço em projetos de infraestrutura e logísticas, como portos, ferrovias e dutos. Novos marcos regulatórios também são fundamentais a fim de equacionar os custos não competitivos globalmente na compra de matérias-primas. Os custos de insumos energéticos submetidos a pesados encargos precisam ser reduzidos. O mercado de gás natural precisa ter uma evolução no seu marco regulatório para que possamos aproveitar as riquezas do pré-sal localmente. Só assim, corrigindo todos esses fatores do custo Brasil, podemos fazer uma abertura comercial de forma responsável, assegurando os mecanismos contra as práticas de concorrência desleal que afetam o setor produtivo nacional. Para encerrar, temos a certeza da vocação brasileira para a indústria química. Temos um mercado de mais de 200 milhões de habitantes, a quinta maior população do mundo. Temos conhecimento e massa crítica. Nossa matriz energética vem se diversificando com fontes renováveis. Temos a realidade do pré-sal, com óleo e gás natural, que podem oferecer uma matéria-prima competitiva para o desenvolvimento da indústria local. Isso exige uma política estratégica de direcionamento ao setor químico. Foi assim que os Estados Unidos conseguiram dinamizar sua indústria química quando estavam sob pressão da recessão no fim da década passada. O shale gas, ou gás de xisto, se tornou chave para a rápida e pronta recuperação da economia americana. É a lógica que deveria prevalecer aqui no Brasil também. A Abiquim tem propostas concretas para endereçar os desafios de competitividade que o nosso setor enfrenta no país. Meu colega Marco Demarchi, presidente do Conselho Diretor da Abiquim, irá apresentá-las ao longo do nosso encontro. Sabemos que não há um país forte sem uma indústria química forte. Temos empresários e investidores que apostam no risco. Estamos prontos para investir se as condições de competitividade globais estiverem presentes. Muito obrigado a todos e bom encontro.